Abra comigo a tua Bíblia em Romanos capítulo 1. Nós vamos ler apenas 2 versos. (16 e 17). E é evidente que vou pedir um pouquinho de paciência de vocês, porque não tem como falar em reforma sem recuperar como ela aconteceu, por que ela aconteceu e que legados a reforma nos deixa hoje. Eu sempre indico um filme, o filme Lutero, que a pessoa que assistir o filme vai ter um contexto um pouco mais preciso de como a igreja chegou naquele momento de tensão e ruptura. E eu sei que, embora muitas críticas a gente escute a respeito da reforma, que ela tenha proporcionado individualismo, que ela tenha, inclusive, marcado a idade moderna, né? Os motivos que levaram os reformadores a darem o passo que deram são bastante específicos e importantes. Então, queria a tua atenção nesse momento e que Deus, Ele possa falar aos nossos corações. Romanos 1, 16 e 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. O jovem de 21 anos estava a caminho da sua faculdade de Direito em Erfurt, Alemanha, quando foi pego por uma tempestade repentina e violenta. Um raio caiu tão perto de Lutero que ele caiu ao chão. Em pânico, ele grita: Santa Ana, me ajuda, me tornarei um monge. Assustado já, Lutero faz um voto de dedicação ao ministério. Pois foi uma vida então que Lutero abraçou com seriedade, aterrorizado pela morte e pela ideia de se apresentar diante de Deus, o justo juiz. Lutero estava como que determinado a subir as escadas para o céu, por mais íngremes que elas fossem. Saía da sua pequena cela, nesse momento da sua vida, com apenas alguns intervalos, para ir a cultos na capela, começando pelo culto de oração na madrugada, depois tinha outro culto às 6 da manhã, outro às 9, outro ao meio-dia, e assim por diante. Lutero vivia entre a sua cela, um lugar em que quem se dedicava ao ministério ficava quase sem nada, um lugar muito simples, e os cultos na capela. Frequentemente, Lutero jejuava sem água ou mesmo pão. Por até 3 dias, passava frio deliberadamente no inverno, com a esperança de que essas atitudes agradassem a Deus. Levado à confissão, ele deixava os seus confessores exaustos. Fiquei pensando no trabalho pastoral hoje com muitos luteros, né?
Ele demorava até 6 horas para contar dos seus pecados, conversar a respeito deles. Isso, pecados recentes, não pecados antigos. No entanto, quanto mais ele fazia isso, mais perturbado Lutero ficava. Será que era suficiente? Ele perguntava. Será que as suas motivações, inclusive naquela confissão, estavam corretas, juntamente com todos os seus exaustivos trabalhos externos? Lutero percebeu que estava numa introspecção cada vez mais profunda, num mergulho. Então, em 1510, ele visitou Roma. Pelo monastério do qual participava. Para ele era um sonho que se tornava realidade. Ali em Roma, ele poderia ficar mais perto dos apóstolos e santos do que em qualquer outro lugar. Roma estava lotada de relíquias. E ele havia sido ensinado que cada uma das relíquias concedia diferentes benefícios espirituais. Ao chegar, correu de um lugar para o outro, esperando acumular virtudes em cada lugar pelo qual passasse. Desejou de verdade que os seus pais estivessem mortos, para que pudesse livrá-los do purgatório, por meio daquelas relíquias, por meio de virtudes, então, que diante de cada relíquia ele ia acumulando. Então Lutero decide, o filme mostra isso, subir a escadaria Scala Sancta. Era essa escada que Jesus supostamente havia subido para comparecer diante de Pilatos, em Jerusalém, e que havia sido depois trazida para Roma. Garantiram-lhe que, beijando cada degrau à medida que subia e repetindo o Pai Nosso, para cada degrau, ele podia livrar do purgatório qualquer alma que ele quisesse. Claro que ele agarrou a oportunidade. Entretanto, ao chegar ao topo da escada, ele fez uma pergunta. Será que alguém sabe dizer se isso aqui é verdadeiro? Ao retornar de Roma, Lutero então é transferido para o monastério agostiniano na cidade de Wittenberg. Eu tive a oportunidade de visitar essa cidade num evento entre luteranos e carismáticos há alguns anos atrás. O lugar podia ser pequeno, mas era a capital do eleitorado da Saxônia e o governante da região, Frederico o Sábio, transformou aquele lugar, aquela cidade, no lar da sua vasta coleção de relíquias. Essas coisas são interessantes, né? Como as coisas acontecem e o propósito que Deus tem em tudo isso. Ali na igreja do castelo, o peregrino podia apreciar 9 corredores lotados com mais de 19.000 relíquias. Alguns dos destaques da coleção de Frederico eram um fragmento de palha do berço de Cristo, um galho da sarça ardente de Moisés, alguns fios de cabelo e pedaços de roupas de Maria, bem como incontáveis dentes e ossos de santos célebres. A veneração de cada peça valia a indulgência de 100 dias. Já vou explicar o que é indulgência. O que significava que o visitante piedoso podia descontar, se olhasse todos os corredores, 1.900.000 dias do purgatório. O purgatório e as indulgências não são conceitos conhecidos por todos em nossos dias, mas surgiram do ensinamento de que poucos podem morrer justos o suficiente para merecer
salvação plena. Portanto, a não ser que cristãos morressem sem se arrepender de um pecado mortal, como o assassinato, por exemplo, que levaria eles ao inferno, eles tinham a chance de, após a morte, ter os seus pecados expurgados. Daí a palavra purgatório. Expurgados no purgatório, aos poucos. Assim poderiam entrar no céu totalmente purificados. É importante só dizer que a indulgência não perdoa pecados. Ela diminui o tempo de penalidade terrena sobre pecados cometidos. Poucos apreciavam a perspectiva de passar milhares ou milhões de anos de castigo após a morte e buscavam, então, acelerar esse caminho por meio do purgatório, tanto para si como para as pessoas queridas. Assim como orações eram feitas pelos mortos, missas inteiras eram dedicadas a almas que estavam no purgatório. A graça de tais missas podia então ser aplicada diretamente à oração da alma atormentada no purgatório, que pagava por pecados praticados enquanto viva. E aí não é exagero dizer que toda uma indústria, e eu coloco entre aspas essa palavra, girava em torno do purgatório exatamente por essa razão. Os mais abastados construíam capelas especiais com padres dedicados a orar e a celebrar missas pela alma do seu fundador. Quanto mais orações, menos tempo no purgatório. Os menos abastados juntavam-se em irmandades para também poderem pagar por essas orações. Está vendo o contexto disso tudo? Dessa forma, a maioria das pessoas podia esperar por um período limitado no purgatório depois da morte. Porém, Lutero tinha sido ensinado que alguns santos haviam sido tão bons que não apenas tinham mérito suficiente para entrar no céu diretamente, sem passar pelo purgatório, como também tinham mais mérito do que precisavam e podiam compartilhar esse mérito com outros. Esse mérito extra era mantido na tesouraria da igreja. Ela que administrava esses méritos extra. E somente o Papa tinha acesso em conceder esses méritos. Portanto, o Papa podia dar a dádiva do mérito, uma indulgência, a qualquer alma que ele achasse merecedora, acelerando o caminho dessa alma pelo purgatório, ou mesmo, quem sabe, pulando o purgatório, se a indulgência fosse total ou plenária. Nos dias de Lutero, a doação de dinheiro para a igreja era frequentemente considerada penitência suficiente para merecer a tal da indulgência. Por isso que eu falei aqui em indústria. Assim ficou cada vez mais claro na mente das pessoas que um pouco de dinheiro pode garantir contentamento espiritual. Para um monge como Lutero, transações religiosas numa ordem agostiniana, tão fáceis como essas, transformavam o arrependimento numa piada. Era uma bomba que iria explodir em breve. Foi então que Lutero ouve falar de Johann Tetzel. Tetzel era um negociante de indulgências. Ele tinha um estilo extravagante e caminhava com um quarteto que lhe acompanhava. Ele anunciava, isso aqui não é exagero, gente.
Ele anunciava as indulgências com músicas como essa aqui, aspas. Quando a moeda no cofre tilintar, uma alma do purgatório sairá. E ele pedia ao público, olha bem, aspas, não estão ouvindo as vozes chorando, pais mortos e outros, que dizem, tenham misericórdia de mim, pois sofremos severo castigo e dor. Você pode disso redimir nossas pequenas almas? Então ele está aqui reproduzindo as vozes de quem está no purgatório, pagando as suas penas pelos pecados praticados aqui. E essas vozes suplicando que aqui alguém embaixo lhes ajude a diminuir esse tempo. Ele nem pedia que as pessoas confessassem seus pecados. Praticamente o dinheiro, o pagamento, tinha esse efeito. No dia de Todos os Santos, próxima quarta-feira, em novembro, 1º de novembro de 1517, os méritos dos santos seriam oferecidos em Wittenberg, cidade de Lutero. E ele vê ali uma oportunidade para debater o tema. Então, no dia 31 de outubro, um dia antes, pregou na porta da igreja do castelo uma lista com 95 teses para debater o tema das indulgências. Todos poderiam vê-la no dia seguinte. Nela ele fazia perguntas sobre por que o Papa não libertava todas as almas do purgatório por amor em vez de cobrar por isso. Questionava a prática da compra de indulgências, pois ela efetivamente substituía a necessidade do verdadeiro arrependimento do coração por uma mera transação externa. Confirmando esse argumento, ele descobriu, inclusive, que o texto base da Vulgata, a Bíblia Latina, que a igreja usava, o texto base da Vulgata, que era usado para validar o sacramento da penitência, era uma tradução equivocada do original em grego. Na Vulgata, Mateus capítulo 4, versículo 17, podemos até projetar, quando estava escrito em latim, penitentiam agite, fazer penitência, na verdade o correto seria mudar sua mente. Ou seja, arrependam-se. O que Lutero aqui, então, nessa discussão vai dizer que é algo interno do coração e não externo. Lutero jamais poderia prever as consequências das suas ações, pois, sem imaginar, havia iniciado uma reação em cadeia. Por isso que se fala dos reformadores, que colocaria a Europa de cabeça para baixo. A primeira reação veio de Johann Tetzel. Ele fez uma série de declarações para que Lutero fosse queimado como herege, e o clamor contra Lutero só cresceu. Assim, Lutero precisou debater com teólogos bem mais qualificados, e ficou cada vez mais claro, e eu queria que você ouvisse isso agora, que o ponto principal era sobre autoridade. Quem tinha a palavra final? A igreja ou a Bíblia? Durante esse período tumultuado, o próprio entendimento de Lutero sobre a fé cristã estava mudando, além do tema das indulgências. Ele afixou as suas 95 teses porque acreditava que as indulgências descaracterizavam o arrependimento. Entretanto, quanto mais pensava sobre o tema, mais via
quão superficial ele mesmo estava sendo ao lidar com o pecado. Em seus estudos, tinha ouvido teólogos dizerem assim: Deus não recusa graça àqueles que dão o seu melhor. Agora a gente está enfrentando aqui uma temática importante. Como é que se dá a salvação? Quem participa? Deus, o ser humano? Pois a visão predominante de então era que Deus dava graça àquele que se esforçava ou àquele que dava o seu melhor. Como consequência, se via o pecado como um problema externo, comportamental, um problema que podia ser corrigido com o esforço, uma conduta melhor. Porém, agora estava Lutero mais consciente de que o verdadeiro problema era mais profundo. Eu me retomo aqui o texto de Mateus 15, que lemos hoje há pouco tempo. O pecado está em nosso coração, moldando a própria essência dos nossos desejos. Portanto, aqueles que dão o seu melhor estão apenas agindo a partir do seu coração pecaminoso. Ao depender de si mesmos, em seu pecaminoso amor próprio. E nesse caso, comportamentos e ações religiosas melhores não ajudam. Até tornam mais hipócritas a nós todos, nos sentimos melhores. Tem aqui como pano de fundo o irmão mais velho na parábola do Deus pródigo. Lutero dizia: não precisamos de um desempenho melhor, mas sim de um novo coração. No entanto, enquanto sua percepção do pecado se aprofundava, por muito tempo não aconteceu o mesmo com o entendimento de Lutero sobre a graça de Deus. Isso levou mais tempo. Durante anos, Lutero só conseguia enxergar que Deus era todo juiz e nada amor. E que a sua justiça era apenas para punir pecadores. E o evangelho era promessa de julgamento. Ali estava um Deus diante do qual Lutero tremia de medo. Embora eu vivesse como monge irrepreensível, eu me lembro de Paulo aqui, né? Que dizia também se avantajar aos seus irmãos fariseus. Lutero também diz isso: embora eu fosse irrepreensível, eu temia o julgamento de Deus. Ele escreve: sentia que era um pecador diante de Deus com uma consciência perturbada. Eu não conseguia crer que ele era aplacado pela minha satisfação. Eu não amava. Eu odiava o Deus justo que pune pecadores e secretamente, se não de maneira blasfema, eu murmurava muito sobre isso. Estava bravo com Deus e dizia, como se de fato não fosse suficiente que nós, pecadores, eternamente perdidos pelo pecado original, fôssemos esmagados por todo tipo de calamidade, pela lei do decálogo, sem ter Deus acrescentando dor sobre dor por meio do evangelho e também nos ameaçando pelo evangelho com a sua ira e justiça. Lutero escreve: eu era atormentado por uma consciência assim. Em sua pequena cela, onde como monge ficava, na torre do monastério, toda essa angústia só incentivava Lutero a estudar as Escrituras, buscando resposta. Particularmente queria saber o que Paulo queria dizer com a frase de Romanos 1:17, que lemos também um pouco antes. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho. De fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Pode deixar essa passagem aqui. Por fim, escreve Lutero, pela misericórdia de Deus,
meditando dia e noite, prestei atenção ao contexto daquelas palavras. No Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus, numa outra tradução. Nisso comecei a entender que a justiça de Deus é aquela em que o justo vive pela dádiva de Deus. Ou seja, pelo dom da fé. E é este o significado. A justiça de Deus é revelada pelo Evangelho, a saber, a justiça passiva com a qual o Deus misericordioso nos justifica pela fé. Justiça que me é dada. Ele escreve: viverá aquele que por meio da fé, que é um dom, é aceito por Deus. Aqui senti que havia nascido de novo, completamente, e entrado no paraíso através de portões abertos. Com isso, Lutero descobriu um Deus totalmente diferente e a maneira totalmente diferente de se relacionar com Deus. A justiça de Deus, a glória de Deus e a sabedoria de Deus, estes não são meios pelos quais Deus está contra nós. São aspectos que Deus possui e que compartilha conosco. Nesse momento, Lutero viu pela primeira vez notícias verdadeiramente boas de um Deus bondoso, generoso, que dá a pecadores a dádiva da sua própria justiça. A vida cristã, então, não poderia ser uma luta do pecador para alcançar a própria e desprezível justiça humana, mas sim aceitar a justiça própria e perfeita de Cristo. Um Deus que não quer nossa bondade, mas nossa confiança. O perdão não depende de quão certo o pecador está de seu arrependimento. O perdão vem simplesmente ao se receber a promessa de Deus. Portanto, a esperança do pecador, meus irmãos, não é encontrada nele mesmo, mas fora dele, na palavra de Deus, na promessa de Deus. Todas as lutas e a ansiedade podem ser substituídas por uma confiança inteira e simples pela fé em Cristo. Então, em 1520, Lutero explica a sua descoberta ao mundo numa obra que até hoje é conhecida, A Liberdade Cristã. Um texto que você consegue, inclusive na internet, que vale a pena ler. Ele usa ali uma ilustração muito interessante. Ele explica que o Evangelho é como a história de um rei, representando aqui Jesus, que se casa com uma prostituta, representando aqui um pecador. Nenhuma obra dela poderia conquistar o direito de ser noiva dele. Entretanto, quando o rei faz os votos de casamento, a prostituta se torna, por status, uma rainha. Não foi porque o comportamento dela passou a ser como o de uma rainha que ela se torna rainha. Na verdade, ela não sabia como se comportar como condiz com a realeza. Porém, o rei transforma o status dela quando a toma para si. Assim ela continuou, sendo seu antigo e pobre eu, em seu coração, e ao mesmo tempo tornou-se rainha por status. Irmãos, exatamente dessa maneira, o pecador, ao aceitar a promessa de Cristo no Evangelho, é, ao mesmo tempo, um pecador em seu coração. 2, justo por status. Um cristão é, ao mesmo tempo, justo e pecador. A famosa
afirmação latina simul justus et peccator, simultaneamente justo e pecador. E assim sempre será. E aí vem a outra expressão latina, semper justus et peccator, sempre justo e pecador. Isso aqui faz uma enorme diferença na compreensão de igreja cristã e de santificação. Pois pela graça de Deus, os cristãos têm a justiça que não é própria deles, é a justiça de Cristo. Como disse Lutero, temos uma justiça que é estrangeira, externa a nós, não própria nossa, e ela é também passiva, porque não é conquistada, é dada. É externa e é passiva. O que aconteceu foi a alegre troca, ou feliz troca, na qual tudo o que aquele que crê tem, no caso, o nosso pecado, ele dá a Cristo, e tudo o que Cristo tem, a sua justiça, sua bênção, sua vida e sua glória, ele compartilha conosco, pecadores. Ele escreve: seus pecados já não podem destruí-la, já que foram colocados sobre Cristo e absorvidos pelo Filho de Deus. E ela tem aquela justiça em Cristo, seu marido, me refiro aqui agora a essa prostituta que se casa, a história contada, da qual do marido pode se gabar e confiantemente expor seus pecados diante da morte e do inferno, e dizer assim: se pequei, contudo, meu Cristo, pensa agora na prostituta casada com ele e que por status recebe condição de realeza. Se pequei, contudo, meu Cristo, em quem creio, não pecou, e tudo o que é dele é meu. E tudo o que é meu é dele. Como diz a noiva em Cantares de Salomão: o meu amado é meu e sou dele. Meus irmãos, isso causou uma revolução. Lutero é convocado então para uma sessão ou dieta da corte imperial. O rei convoca essa dieta, que lidava com outras questões, mas entre elas questões religiosas. Em Worms, onde a maioria das pessoas pressupunha que Lutero seria queimado na fogueira por heresia. Quando ele chega, estava tão intimidado pelo interrogatório diante de todos os monarcas e nobres que nem conseguia falar. Chega a pedir uma trégua para refletir numa noite, quando perguntado. O núncio apostólico pensou que Lutero era estúpido demais. Essa é a história verdadeira para ter escrito tudo aquilo ali. Eles achavam que não vinha de Lutero aquela ideia. E queria saber quem realmente estava por detrás dos tratados da Reforma. Após então receber uma ordem para se retratar, Lutero responde: estou sujeito às Escrituras. Escrituras que citei, e minha consciência é cativa à palavra de Deus. Não posso e nada retratarei, uma vez que não é seguro ou certo ir contra a consciência. Não posso agir de outra forma. Aqui estou. Que Deus me ajude. Amém. Não demorou para que o imperador, então, declarasse Lutero cismático, obstinado e herege manifesto, que ninguém deveria proteger, que ninguém deveria ler, sob pena do mais terrível castigo. Entretanto, Lutero não fica em Worms, esperando ser condenado. Já havia tomado uma carroça a caminho de Wittenberg. E Lutero desaparece. Ficou claro que ele fora raptado da carroça por homens armados a cavalo, o que não ficou claro o que aconteceu de fato. A maioria pressupôs que ele fora capturado para uma execução sumária e discreta. Mas, na verdade, os sequestradores foram contratados por
Frederico sabe. Aquele da cidade de Wittenberg, que tinha uma enorme quantidade de relíquias, cuja universidade também ele era o tutor. Frederico elaborou um plano para manter Lutero detido em segurança sem correr os riscos de ser pego abrigando então um fora da lei. E na escuridão da noite, Lutero então é escoltado para o castelo de Warburgo, fortaleza de Frederico, no eleitorado da Saxônia. O castelo foi o lar secreto de Lutero nos 10 meses seguintes. Ele deixa o cabelo crescer, a barba também, e se apresenta às pessoas como Senhor Jorge. Porém, a coisa mais extraordinária é que em seu esconderijo, e em menos de 11 semanas, traduz o Novo Testamento por inteiro do grego para o alemão. Surpreendentemente, Lutero consegue produzir uma obra-prima em curto espaço de tempo. A linguagem era tão incisiva, tão cheia de cor, tão corriqueira, que transformou até mesmo a maneira como as pessoas, a partir de então, falaram o alemão. Lutero estava se tornando o pai da língua alemã moderna, sobretudo com a publicação do Novo Testamento em alemão, em setembro de 1522. Lutero realizou um sonho de que as pessoas pudessem se apoderar e experimentar a clara e pura palavra de Deus e agarrar-se a ela. No entanto, não foi um tempo fácil para Lutero. Ele sofria com muitas dúvidas. Mas a forma como enfrentou essas dúvidas é reveladora da sua luta. Ele escrevia um versículo importante da Bíblia na parede, frequentemente, ou num móvel, ou em qualquer coisa ao seu alcance. A questão é que ele sabia que dentro dele havia dúvida e pecado. Toda a sua esperança estava fora dele, na palavra de Deus. E ao escrever então esses textos eram o seu conforto. Sua segurança em Deus não era afetada pela maneira como ele se sentia e nem pelo que fazia. Quando se via diante de dúvidas, não buscava introspecção. Olhava para fora de si, para a palavra de Deus viva e verdadeira. E era confortável. Ao longo dos 25 anos seguintes, até a sua morte em 1546, Lutero morou em Wittenberg, promovendo a reforma da igreja com sermões, catecismos, hinos, livros, conversas. Talvez seu hino mais famoso tenha sido o hino da Batalha da Reforma, Castelo Forte, que acabamos de cantar aqui. É diferente cantar Castelo Forte entendendo esse contexto todo e não a gente aqui abrigado com a segurança que hoje o nosso país nos permite ter ainda. Lutero teve até o fim da vida uma personalidade vigorosa. Alguns o amavam, outros queriam que ele fosse menos rude e grosseiro. Ele não era um modelo ideal de sensibilidade. Contudo, talvez um homem tão franco como ele fosse exatamente o que se precisava para a tarefa aparentemente impossível de desafiar toda a cristandade e virá-la do avesso. Ele foi uma terapia de choque para aquele tempo. De alguma forma, sua personalidade parecia se encaixar no evangelho que ele redescobriu. Não inspirou um autoaperfeiçoamento moral nos seus discípulos. Ao contrário, sua evidente humanidade testemunhava o tempo todo da absoluta necessidade da graça de Deus. Ora,
A obra do estudioso humanista Erasmo foi muito importante para Lutero. Em 1516, Erasmo publica uma nova edição grega do Novo Testamento. Por quê? Porque antes disso, a maioria das pessoas conhecia apenas a tradição latina. A Vulgata Latina, tradição oficial da igreja. Erasmo, então, abre caminho para o estudo direto do texto grego original. E homens como Lutero encontraram nele uma mensagem que antes não ficava clara no latim. Porém, não foi apenas Lutero. Estudiosos na Grã-Bretanha também logo foram sendo transformados ao lerem no grego. Um século e meio antes da Reforma, um pesquisador de Oxford, chamado John Wycliffe, havia organizado a tradução da Vulgata Latina para o inglês e os seus seguidores. No entanto, aqueles que podiam ler a edição de Erasmo descobriam nela algo diferente. E até mesmo aqueles que não podiam ler, logo passaram a se deparar com os textos de Lutero, que começavam a aparecer em todo o país. Em Cambridge, sabia-se que um grupo de acadêmicos se reunia na taberna White Horse, onde toda aquela conversa sobre Lutero tornou o local tão parecido com Wittenberg que logo o apelidaram de Pequena Alemanha. Um desses acadêmicos era o jovem e brilhante linguista William Tyndale. Inspirado por seu estudo do Novo Testamento, ele conclui que era impossível firmar pessoas leigas em qualquer verdade, preste bem atenção nisso aqui, exceto quando as Escrituras eram colocadas diante de seus olhos em língua nativa. Repito. Ele diz que era impossível firmar pessoas leigas que não eram clérigos, que não eram pessoas que tinham estudado teologia, em qualquer verdade, exceto quando as Escrituras eram colocadas nas mãos dessas pessoas, numa língua que pudessem entender. Dessa forma, deu início à missão de sua vida, de traduzir a Bíblia para o grego, do grego e do hebraico, para o inglês. Ele viaja para a Alemanha, vai até Worms, e lá, onde apenas 5 anos antes Lutero fez o seu discurso, aqui estou eu, diante do imperador, ele publica o Novo Testamento completo em inglês. Meus irmãos, durante mais de 100 anos, os seguidores de John Wycliffe haviam produzido e lido traduções do Novo Testamento em inglês, mas eram pequenos manuscritos. Versões rígidas da Vulgata Latina. Era impossível produzi-las em grande escala e elas apenas continham problemas teológicos do latim. A exemplo daquele de Mateus 4, ao invés de se arrepender, fazer penitência. Por outro lado, o Novo Testamento de Tyndale vai ser então em seguida impresso aos milhares, depois contrabandeado para a Inglaterra em fardos de tecidos e logo acompanhado pela chamada parábola do perverso, uma defesa de Lutero da justificação pela fé. Acima de tudo, o Novo Testamento de Tyndale era uma joia de tradução. Afinal, a ira da igreja atinge esse homem, esse tradutor. Mas não sem que ele conseguisse traduzir uma boa parte do Antigo Testamento e que cerca de 1.600 exemplares de sua Bíblia fossem contrabandeados para a Inglaterra. Foi um feito incrível, porque a população de no máximo 2,5 milhões era em sua maioria analfabeta. Em 1535, Tyndale foi preso e no mês de outubro estrangulado, queimado nas proximidades de Bruxelas. Suas últimas imortais palavras foram, veja bem o que eu vou ler agora. Senhor, abre os olhos do rei da Inglaterra.
Pois esse rei da Inglaterra era Henrique VIII, um soberano que tinha ódio de Lutero, quando Lutero se opôs à anulação do seu casamento. Por sua oposição a Lutero, inclusive o Papa deu a esse rei o título de defensor da fé. Ele estava longe de representar uma esperança para a reforma enquanto rei. No entanto, apenas 2 anos após Tyndale proferir aquela oração para que os olhos do rei fossem abertos, se decretou na Inglaterra que uma Bíblia em inglês fosse colocada em cada igreja daquele país. Então, em 1538, o rei ordenou que nenhum homem fosse, aspas, desencorajado a ler ou ouvir sobre a Bíblia, mas que toda pessoa fosse provocada, expressamente, encorajada e exortada a ler aquela que era, nas palavras dele, a amor e viva palavra de Deus. 6 Bíblias em inglês foram colocadas na Catedral de São Paulo, na Inglaterra, onde um grande público se aglomera em volta daqueles que podiam ler alto o suficiente para serem ouvidos. Há registros daquele culto. O entusiasmo dos leitores era tão grande que os padres reclamaram que durante a pregação pessoas leigas estavam lendo a Bíblia umas para as outras em voz alta. A leitura bíblica individual passou a ser uma parte importante e comum da vida cotidiana, à medida que mesmo os analfabetos agora aprendiam a ler. Finalizando. A reforma da igreja pela palavra de Deus nunca foi e nunca poderia ser um caminho fácil. E a gente tem que pensar sobre isso em pleno 2023. Quando o rei Henrique VIII morre em 1547, apenas após 1 ano da morte de Lutero, reformadores logo se encheram de esperança por causa do filho de Henrique, sucessor, que era evangélico, Eduardo VI. Não foram decepcionados. Eduardo VI lidera um abrangente período de reforma na Inglaterra. Por que eu estou falando da Inglaterra? Porque muito do que chegou para os movimentos batistas e reformados veio de lá. Também veio de Genebra. Sim. Cultos nas igrejas foram transformados em evangélicos. Em termos de conteúdo, pregação feita em inglês e pregadores agora começando a ser conhecidos. Porém, em 6 anos, tudo acaba. Por isso que a gente tem que olhar muito para o tempo. Eduardo VI morre, o rei, e o seu sucessor é uma meia-irmã extremamente católica. Maria, conhecida como a sanguinária. Ela iria desfazer tudo o que Eduardo VI havia feito. Ele havia manifestado o desejo de ser sucedido por sua prima de 1º grau, Lady Jane Grey, protestante, mas ela foi deposta por Maria 9 dias depois. O mais rapidamente possível, Maria leva a Inglaterra de volta ao catolicismo romano. Bispos evangélicos perdem seus cargos. Bíblias são retiradas de igrejas. O culto romano é restaurado. Muitos evangélicos buscam refúgio no exterior. Outros decidem permanecer e atuar de forma discreta, distribuindo os seus pequenos e perversos, aspas, livros. Aqueles que permanecem e não evitam atrair atenções são aprisionados e queimados. De modo geral, em forte contraste com a tolerância do reinado de Eduardo, o reinado de Maria levou à morte na fogueira de 300 evangélicos devido à sua fé.
sem contar os muitos outros que morreram em condições horrendas nas prisões. Eram as vítimas. Thomas Cranmer, arcebispo de Canterbury; Hugh Latimer, pregador famoso e bispo de Worcester; Nicholas Ridley, bispo de Londres. Em outubro de 55, Ridley e Latimer foram queimados juntos, um de costas para o outro, no final da Broad Street, em Oxford. Tem uma cruz lá de paralelepípedos até hoje. Latimer, com cerca de 80 anos, é o primeiro a morrer gritando de dentro das chamas. Aspas. Tenha bom ânimo, mestre Ridley, e seja corajoso. Hoje nós acenderemos uma vela tal, pela graça de Deus na Inglaterra, que jamais se apagará. Infelizmente, para Ridley, a madeira foi mal colocada. E ele sofreu terrivelmente com as suas pernas sendo completamente queimadas antes que o resto do corpo, muito tempo depois, fosse alcançado. A história registra que a cena levou centenas de pessoas às lágrimas por aquela atitude. 5 meses depois, em 1556, Thomas Cranmer foi queimado no mesmo lugar. O velho arcebispo e arquiteto de grande parte da reforma inglesa, com quase 70 anos, havia, sob tortura, renunciado ao protestantismo. Foi um triunfo para o reinado de Maria Sanguinária. Contudo, mesmo com a sua retratação, ele continuou sendo um símbolo da reforma. E por isso, mesmo assim, o rei decide, a rainha decide queimá-lo. Foi uma decisão que iria anular a vitória de Maria, pois quando chega o dia, Cranmer se recusa a ler a sua retratação. Ao invés disso, ele afirma com ousadia que se mantinha protestante, evangélico, que a sua autoridade não era o Papa, era a palavra de Deus. E pede perdão por ter sido covarde de negar os seus princípios. Como consequência, ele anuncia, aspas, pois uma vez que minha mão tenha ofendido escrevendo contra o meu coração, minha mão será punida primeiro por causa disso. E ele cumpre a sua palavra. Quando as fogueiras foram acesas, ele estende a sua mão, que havia assinado a retratação, para que fosse queimada primeiro. Tendo negado seu protestantismo, inicialmente, Cranmer ardeu com bravura, desafiadora, e assim morre o primeiro arcebispo protestante de Canterbury. Meus irmãos, a partir do momento em que Lutero compreende pela leitura de Romanos 1 que a justiça de Deus é uma dádiva imerecida, ele percebe que essa era a verdade que não podia mais ser escondida. A justificação estava no coração da reforma. Era o seu elemento principal. Para reformadores como Lutero e Calvino, justificação queria dizer uma declaração do próprio Deus de que a justiça de Cristo é atribuída àquele que somente crê por causa da graça de Deus, sola gratia. Essa justificação, portanto, é somente pela fé, sola fide, em Cristo. O que significa que toda a glória da salvação é dada somente a Deus. Soli Deo glória. Lutero escreve, nada nesse artigo da fé pode ser renunciado ou comprometido, mesmo que o céu e a terra e todas as coisas temporais sejam destruídas. É a convicção, disse ele, na qual a igreja se apoia, ou ela cai.
Nem todos compreenderam isso da mesma forma como Lutero. Mas a experiência de Lutero com Romanos 1 será o fio condutor da reforma. E por meio da Bíblia, essa questão essencial da justificação se espalhará por todo o mundo. Justificação foi o que fez da reforma a reforma. E para aqueles que aceitaram que Deus declara livremente justos os pecadores, foi uma doutrina de conforto e alegria. Como disse Tyndale, Evangelion, palavra grega, é uma palavra que significa notícias boas, afortunadas, felizes e alegres, que fazem o coração de um homem feliz e o fazem cantar, dançar e pular de alegria e até o levam ao martírio. Lutero também sentia que por meio da justificação ele tinha nascido de novo. Não é de admirar o fato de que ele, um pecador falho, era perfeitamente amado por Deus, porque era vestido com a justiça do próprio Cristo. Um dia ele aconselha um amigo assim: quando o demônio joga nossos pecados na nossa cara e declara que merecemos morte e inferno, respondemos assim: admito que mereço a morte e o inferno, e daí? Isso significa que serei condenado eternamente? De jeito nenhum. Pois eu conheço aquele que sofreu e cumpriu a compensação em meu lugar. Seu nome é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Onde ele estiver, ali eu também estarei. E a importância dessa mensagem não diminuiu ao longo dos anos, meus irmãos. Hoje somos bombardeados com mensagens do tipo: seremos mais amados se nos tornarmos mais atraentes. Pode não ter a ver com Deus, mas é uma religião de obras. A reforma vai ter uma outra boa nova. Lutero escreve assim: pecadores são atraentes porque são amados. Eles não são amados porque são atraentes. Se a justificação somente pela fé é o elemento essencial da reforma, a autoridade suprema da Bíblia é um meio disso se evidenciar. Por isso que a reforma, sim, lida com uma questão de autoridade. Eu vou dar um pequeno exemplo. O dogma da Imaculada Conceição de Maria é do século XIX, 1854, de que Maria não teria o pecado original. E esse também é um dos motivos pelos quais ela se torna um meio a quem se ora: rogai por nós pecadores. O que Lutero e os reformadores vão questionar não é a tradição da igreja em si, mas quando essa tradição muda e contraria o texto bíblico. E alguém até sempre vai dizer: mas foi a igreja que definiu quais eram os livros, parte da Bíblia que hoje é a nossa autoridade. Sim, mas esses livros foram escritos no primeiro século. Alguns, quem sabe, no início do segundo. As tradições são feitas, refeitas, os concílios se contrariam. E é isso que Lutero, naquela dieta, vai dizer. Está provado que papas contradisseram papas, que concílios contradisseram concílios. E a minha mente, então, fica cativa à palavra de Deus. Sim, a igreja foi quem reuniu esses livros, mas esses livros da Bíblia têm autoria definida, período de escrita definido e um fio condutor que os reúne. Se a justificação somente pela fé é o elemento essencial da reforma, a autoridade da Bíblia é o meio para isso ficar destacado. Para obter uma reforma, foi necessária a atitude de Lutero, que somente as Escrituras são a base segura para uma convicção de fé, daí a famosa frase, sola Escritura.
A Bíblia precisava ser reconhecida como autoridade suprema e autorizada a contradizer e anular todas as outras afirmações, ou ela mesma seria anulada. O texto que eu li há poucos minutos, de Mateus capítulo 15, fala de uma tradição dos anciãos em que um filho que quisesse se dedicar a auxiliar no templo estava desincumbido do auxílio aos seus pais. E que Jesus aponta que essa tradição, interpretação humana, invalidou que esse filho cuidasse dos seus progenitores. Honra o teu pai e tua mãe. E então Jesus diz, essa tradição invalida a palavra de Deus. A simples reverência pela Bíblia e o reconhecimento de que a Bíblia tem alguma autoridade não é suficiente para provocar a reforma. Só a Escritura é uma chave indispensável para uma transformação completa. A reforma é importante ainda hoje, meus irmãos. Se a reforma fosse apenas uma negação de um problema histórico, ou a reação a uma situação histórica, ela não seria relevante mais hoje. Contudo, quanto mais perto a gente observa, mais claro isso se torna. A reforma não foi, principalmente, um movimento negativo, um distanciamento de Roma. Foi um movimento positivo em direção ao Evangelho. Lutero não quis a sua igreja. Lutero jamais imaginou que no futuro haveria uma igreja chamada de Confissão Luterana ou Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Jamais. Lutero mantém vários elementos católicos na sua missa alemã. Lutero insiste em debater com aquelas suas teses uma reforma de dentro. E o filme Lutero mostra quantas vezes Lutero procura, às vezes até de forma ingênua, os seus superiores para lidar com questões que ele via que estavam equivocadas. Mover-se em direção ao Evangelho significa descobrir o cristianismo original. Não era inovar. Não era fazer uma nova igreja, era voltar à igreja apostólica, bíblica, como Jesus a havia deixado. Mas as tradições, não necessariamente todas elas, evidentemente, foram criando um movimento paralelo. É isso que mantém a validade da reforma em nosso tempo, pois a igreja deve estar sempre se reformando e constantemente chegando mais perto do Evangelho. Nós fizemos aqui, em alguns domingos atrás, uma série de sermões a respeito do Evangelho. Por quê? Porque naturalmente a gente se afasta dele, naturalmente a gente tende a conquistar o nosso espaço, a gente tende a ser moralista. O Evangelho, de novo, então, é uma declaração para nós de que nós somos pecadores. Ele tem que ser pregado de novo e de novo. Aliás, um culto evangélico só é culto evangélico. Aliás, só é culto quando o Evangelho é pregado. E o que é o Evangelho? A boa notícia de que eu sou absolvido, mas ela pressupõe uma outra notícia de que eu estou morto em meus delitos e pecados. Que eu sou um pecador. Por isso é que a igreja tem que estar sempre atenta, sempre retornando ao Evangelho. Nesses modismos atuais, nesse tempo em que a gente, por causa de nossas necessidades, vai em direção de remédios instantâneos, de pílulas que dão resultado aparentemente na hora. A nossa esperança está no Evangelho de Jesus. Por isso que ali Paulo não se envergonha e diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A igreja tem que reformar-se sempre. Tem que ter humildade para isso. Reconhecer onde errou, voltar atrás.
e deixar o evangelho intacto. Isso sim, a reforma nos deixa como legado. Já você deve ter ouvido a expressão semper reformanda, que a igreja sempre está em reforma. Contudo, o contexto é importante, porque a frase completa em latim é Ecclesia reformata et semper reformanda secundum verbum Dei. Igreja reformada e sempre se reformando de acordo com a palavra de Deus. Você está percebendo aqui que o tema é um tema de autoridade? Igreja reformada e sempre se reformando de acordo com a palavra de Deus. A reforma não pode acabar. Por isso, ela deve ser uma bandeira do Evangelho, carregada por todos nós com humildade e firmeza. Essa é a nossa história. É uma história de testemunhas corajosas da verdade, da graça de Deus encontrada em sua palavra. Verdade pela qual muitos deram sua vida, não temeram a morte, foram semeaduras do que a gente ia colher depois. Hoje qualquer um de nós tem acesso a uma Bíblia. E fica imaginando esse culto na Inglaterra, onde no meio de uma missa, 6 exemplares são colocados lá no fundo da missa e as pessoas começam a ler em inglês, na sua língua, a palavra de Deus. Que Deus nos dê fidelidade, coragem como a dos reformadores, para trabalharmos juntos, em unidade, para uma contínua reforma e crescimento da sua igreja, hoje e sempre. Amém.